Oi, tudo bom? Eu sou a Fabielle Bacelar e hoje eu estou aqui para te provar que é possível começar um negócio de costura criativa com pouquíssimo investimento. Não é preciso ter um monte de máquinas e um ateliê super equipado para começar a ganhar dinheiro com costura criativa. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te passar a listinha do que foi necessário, listinha mesmo, gente, foi pouca coisa. A lista do que foi necessário para eu começar a vender as minhas peças. Você está na Semana da Costura Criativa Descomplicada. É um conteúdo gratuito que eu criei para você, para poder te ensinar peças rápidas e práticas de costura criativa, que são muito vendáveis, altamente lucrativas. E as peças que eu vou te ensinar aqui podem ser aquelas peças que você precisa para começar a ganhar dinheiro com costura criativa. Hoje eu posso dizer que eu sou uma artesã realizada. Eu faço as minhas próprias peças, crio os meus próprios moldes, coloco no canal do YouTube, tenho cursos que ajudam pessoas a começarem os seus negócios e a organizarem, a parte financeira. Tenho curso que ensina pessoas a costurar do zero e isso me faz perceber que eu posso cooperar, com o desenvolvimento de outras pessoas. Isso é muito legal. Para você ter uma ideia, hoje eu recuso encomendas, E isso não começou agora não. Você pode pensar que eu recuso encomendas só porque eu tenho um canal no YouTube, que eu sou conhecida e por causa disso as pessoas, vêm atrás de mim querendo peças. Não é isso. Eu já recusava encomendas antes mesmo de ter o canal no YouTube. Eu vendo as minhas peças desde o final de 2012 e desde o início eu já tinha que recusar encomendas. E o canal no YouTube só começou em 2016, então, imagina aí, não é por causa do canal que eu consigo vender as minhas peças. É bem o contrário, eu já conseguia vender antes mesmo de ter o canal e já recusava encomendas desde lá. Mas o que eu fiz para atrair essas pessoas e conseguir vender minhas peças ao ponto de eu precisar recusar encomendas? Tem muitas coisas que estão envolvidas nesse processo, mas o principal deles, que eu vejo que é muito importante, é que minhas peças sempre foram feitas com um ótimo acabamento, Quando eu comecei a vender as peças, elas já tinham um acabamento muito bom. E isso fazia com que os clientes voltassem, Independente do preço que eu cobrava, as pessoas conseguiam enxergar o valor que tinha ali. E é algo que eu prezo muito e que eu vou te ensinar nas peças durante essa semana, tá? Então a Semana de Costura Criativa Descomplicada vai ter o passo a passo das peças com acabamento perfeito para você conseguir vender. O fato de eu ser realizada na minha profissão hoje não quer dizer que as coisas são mais fáceis para mim, tá? Eu passei pelo mesmo processo que você, de aprender a costurar, de aprender a colocar o meu trabalho aí no mundo, de aprender a vender. O processo foi o mesmo, até eu sair do ponto de começar a costurar e chegar no ponto do acabamento perfeito, eu passei pelo mesmo processo de aprendizado que você também passou, Se você já costura ou que você está passando se você começou a costurar agora. Foi muita agulha quebrada, ponto embolado, tecido perdido. Eu acho que você se identifica, É normal, tá? Então, não veja, tipo assim, nossa, as pessoas chegam assim, ai, mas eu não sei passar nem a linha na agulha. Tá, eu também não sabia quando eu comecei, Então, tira essa desculpa aí, vamos sentar na máquina, vamos aprender a passar ali a linha na agulha, Passar a linha na máquina para poder costurar e vambora, porque esse processo, todo mundo que costura hoje, que costura com padrão profissional, um dia não soube passar a linha na agulha, tá bom? Então, deixa essa desculpa aí de lado e vamos focar naquilo que a gente quer, que é o quê? Transformar a costura criativa em algo prazeroso e lá na frente, se você quiser transformar ela em um negócio, você também vai poder, porque você vai ter o nível de acabamento necessário para isso. Eu não via nenhuma possibilidade de ganhar dinheiro com artesanato. Eu tinha muita vontade de me dedicar integralmente a isso, mas eu não via possibilidade de ganhar o suficiente que era necessário para eu viver bem através dessa arte. Então, lá em 2008, quando eu me formei, como a maioria das pessoas criativas que tem o pé no chão, eu trabalhava com a famosa carteira assinada. Quando eu me formei, eu trabalhava em uma loja de cosméticos, Eu gerenciava uma loja de cosméticos, lá na minha cidade, em Teixeira de Freitas, na Bahia. Meus pais, eles tinham mudado de cidade, eles tinham ido para Poço da Mata e eu tinha ficado em Teixeira para poder estudar e trabalhar. Eu gostava de trabalhar nessa loja, era muito bom.
mas eu sentia que tinha alguma coisa que estava faltando, sabe? E uma das coisas que eu comecei a fazer nas minhas horas vagas, já que eu não estava mais, né, na faculdade, eu comecei a dar os meus primeiros pontinhos na costura criativa. Eu pedi para minha mãe me emprestar a máquina antiga dela, da Eugene, uma máquina de ferro, a mesma máquina que ela usava para costurar calcinhas para mim e para minhas irmãs quando eu era pequena. Foi nessa máquina que eu comecei. Quando ela trouxe a máquina pra mim, foi aquela alegria, né? Porque eu tava super ansiosa pra máquina chegar, pra eu começar a costurar. Só que a alegria durou pouco. Por quê? Porque costurar não era tão fácil como eu achava que seria. Nessa época eu morava do lado de uma amiga minha muito querida, Camila, e a mãe dela costurava. Ela fazia roupa sob medida e fazia patchwork, costura criativa, fazia algumas coisas assim. E eu vi ela costurando, parecia algo fácil, né? Por isso que eu tava com isso na cabeça. Tipo assim, era fácil costurar. Só que no momento que a máquina chegou, eu vi que não era bem assim. Eu lembro o primeiro dia que eu costurei o meu primeiro pano de prato. Era um fim de semana, eu fui sentar na máquina, toda tensa, com os ombros travados e tentando ali costurar, né? A mãe da Camila, o nome dela é Gal, ela me deu várias dicas em relação à costura. Toda vez que eu passava um aperto, eu ia na casa dela. E nesse dia ela falou assim, Fá, já que você vai costurar pano de prato, na linha da bobina, na linha de baixo, coloca a linha branca. E na parte de cima você coloca a cor do viés. E foi isso que eu fiz, segui a orientação da Gal, sentei na máquina, ombro tenso, toda travada e fui lá costurar o meu primeiro paninho. A máquina não estava muito regulada e quando eu terminei de passar a primeira reta, que não foi tão reta assim, eu percebi que era como se eu tivesse saído de um mergulho, sabe? Tipo assim, que eu tava prendendo a minha respiração. Só aí eu percebi que eu tava prendendo a minha respiração. E isso não ajuda em nada, né? Quando a gente vai sentar pra costurar. Hoje eu sei disso. Mas naquela época era muito medo. Medo da máquina quebrar, medo da agulha, né? De eu furar meu dedo na agulha. Era medo, gente. Eu tinha uma trava, como eu acho que a maioria das pessoas tem quando vai testar algo novo, né? E me atrapalhava e a situação não foi tão gostosa como eu achava que seria, né? Foi bem complicado, só que eu já estava determinada que eu não ia mais gastar dinheiro com pano de prato, comprando pano de prato na rua, e eu decidi fazer os meus próprios panos, né? Os panos de prato que eu ia usar na casa que eu morava, eu dividia aluguel com mais 3 meninas, e ali sentei e fui costurar. Quando eu terminei aquele pano, que eu vi que ele estava pronto, mesmo com toda a tensão, mesmo com todas as linhas tortas que tava ali, né, que se eu olhasse jeitinho você ia ver. A dica da linha ajudou bastante, da linha da cor do viés, mas mesmo assim dava pra ver que a costura tava torta. Depois daquilo eu vi, pronto, se eu conseguir isso aqui, eu consigo qualquer coisa, né, e isso é algo que eu quero passar pra você aqui. Porque se eu consigo costurar, né, você também consegue. E o que vai ajudar a gente a sair desse estágio, né, que eu gosto de chamar de costurofobia, essa fobia que a gente tem da máquina, desses ombros tensos, né, de prender a respiração, de ficar com medo da agulha, essa costurofobia, ela vai passando conforme você vai costurando, né? Eu digo que a costurofobia afeta 90% das pessoas que gostam de costurar, né, das iniciantes da costura criativa. Mas, né, se você continuar costurando, você vai, a cada nova etapa, você vai relaxando e você vai conseguindo aprender, porque a gente aprende a costurar costurando, né? Então, essa é a dica que eu tenho aqui pra você se você é iniciante. E vamos que essa é apenas a aula 1, tá? Tem muita história pra contar e muitas peças legais que eu vou te ensinar até o final dessa semana. Pois é, eu sei que quando eu terminei aquele pano de prato, a alegria foi tão grande que eu tive que continuar costurando e foi isso que me trouxe até aqui. Hoje eu penso como que teria sido mais fácil se eu tivesse tido acesso a um curso naquela época, sabe? Um curso presencial ou um curso online, mas por diversos fatores. Curso online não existia naquela época, né? Mas o curso presencial eu não tinha como fazer. Primeiro porque eu não tinha tempo, né? O único tempo que eu tinha era durante o fim de semana, porque durante a semana eu trabalhava o dia todo. E segundo, porque também não tinha dinheiro, né? Era recém-formada e não dava, não cabia no meu orçamento pagar por um curso. No dia que eu costurei esse primeiro pano de prato, eu não imaginava
que seria com panos de prato que eu começaria a ganhar dinheiro 2 anos à frente. E nesse processo, né, trabalhando na loja de cosméticos e costurando nas horas vagas, eu li um livro chamado Quebrando a Rotina, do Max Lucado. E esse livro mudou minha visão em relação a muitas coisas, sabe? E ali eu tomei a decisão de sair da empresa que eu estava trabalhando, pedi para ser demitida, né? O pessoal me demitiu, foi super bacana comigo, tipo, me demite, por favor. Eles me demitiram. Voltei para casa dos meus pais, né? Mudei de cidade e com o dinheiro do seguro-desemprego e da rescisão ali, peguei a Eugine da minha mãe, que ela tinha me dado, já não era mais emprestada, dei entrada numa máquina de costura, né? Dei a Eugine antiga e paguei o restante dos valores ali com seguro-desemprego e consegui minha primeira máquina de costura nova. Porque a Eugine, tadinha, ela desregulava demais. Já não estava dando conta de ficar pagando manutenção daquela máquina. Então, aproveitei, né, para passar a máquina para frente e comprei minha primeira máquina de costura, que era uma Sinja Facilita Pro daquelas branquinhas. Botei o nome dela de Branca de Neve. Porque ela é toda branquinha. E com essa máquina nova eu fiz boa parte do meu enxoval, que eu levei para Vila Velha quando eu casei com o Adriano em 2012. E eu tava analisando como que eu consegui comprar as ferramentas, né, que eu tenho hoje, se naquela época eu não tinha dinheiro. Eu casei em julho de 2012 e eu comecei a vender as minhas peças em novembro de 2012. E aí, com essa primeira venda que eu fiz dos panos de prato, que eu vou contar detalhadamente para vocês daqui a pouco como que foi com essa primeira venda que eu comecei a equipar o meu ateliê. Por quê? Porque eu era recém-casada, né? Eu tinha perguntado pro Adriano se ele achava que eu devia trabalhar para poder ajudar no orçamento da casa na época, né? E ele me perguntou: o que você gosta de fazer? Eu falei: eu gosto de costurar. Ele falou: então foca nisso. Foca nisso, porque Deus já supriu tudo o que a gente precisava no nosso casamento, então Ele vai continuar suprindo a nossa casa. E isso, assim, foi sabe, eu fiquei tão feliz, porque eu tava saindo do interior da Bahia, indo para uma capital, mudando de cidade, só de pensar em me perder naqueles ônibus lá em Vila Velha, eu já ficava, né, assim, ai meu Deus, se eu me perder, como é que eu faço pra me encontrar aqui? E ele falou algo que eu sempre desejei ouvir, sabe? Tipo, investe naquilo que você gosta de fazer. E nessa época foi por fé, tá, gente? Porque eu tava noiva quando eu perguntei isso pra ele. Na época ele recebia R$1.200 e Deus honrou a fé dele, porque na semana que a gente foi casar no civil, a empresa que ele trabalhava deu R$400 de aumento para ele. Então, quando eu casei, ele recebia R$1.600, a gente pagava aluguel, pagava todas as contas e era um orçamento apertadinho. Então, não tinha como eu ficar investindo no ateliê com o orçamento da casa, né? Foi algo que ele falou para mim: olha, eu não vou ter como bancar esse hobby, né? Você pode investir nisso. Eu já tinha máquina, tinha alguns tecidinhos ali, tesoura, essas coisas, mas eu não tinha como comprar as outras ferramentas que eu precisava. Então, né, aquela primeira venda que eu fiz em novembro, pouco tempo, né, depois que eu tinha casado, foi algo que ajudou muito a começar o meu negócio de costura criativa. Eu já contei essa história em outros vídeos, né, que eu disponibilizei aqui, enfim, mas como eu acho que é algo interessante, tem pessoas novas aqui, eu vou contar a história dos panos de prato que eu falei, né, que foi a primeira venda que eu fiz, que realmente gerou um dinheiro legal pra mim. Esses panos de prato eu fiz junto com a Márcia Gabler. A Márcia, ela é uma amiga muito querida, foi minha madrinha de casamento, e ela é a mãe do Vitor Gabler, que é o desenvolvedor do nosso aplicativo de precificação, o Apreço. Se você não conhece o Apreço, eu sugiro que você procure aí na Play Store ou na App Store, porque é um aplicativo muito legal que ajuda a precificar peças artesanais, tá? Mas continua aqui comigo, depois você procura o aplicativo. Anota o nome aí, vou colocar na tela pra você. Anota o nome pra depois você pesquisar sobre ele, tá bom? E a Márcia Gabler, ela chegou pra mim e falou assim: Fafá, ela me chama assim, Fafá, vamos fazer uns panos de prato pra gente vender no retiro de casais? Aí eu falei: vamos fazer, né? Tipo, Márcia é fera no patchwork, fera na costura.
E ela tinha acabado de chegar de um evento de patchwork e ela trouxe umas revistas da Louca por Pano com uns barrados lindos de pano de prato. Vou tentar achar a foto dos panos para colocar aqui para vocês. E ela falou, vamos fazer esses panos de prato aqui caseado e vamos vender no retiro de casais. E aí ela falou o seguinte, eu compro os materiais, a gente faz os panos juntas. Quando vender os panos, a gente tira o valor do investimento, né? Eu pego de volta o valor do investimento e o que sobrar a gente racha meio a meio. Falei, fechado. Gente, eu tava parando pra pensar nisso. Eu não investi nada na minha primeira compra. Como que isso é possível? É só história de Deus mesmo. Porque, tipo assim, como que seria possível, né? Se parar pra pensar, eu não investi um centavo pra poder fazer a minha primeira venda. E aí eu fico pensando, será que você não tem aí uns paninhos, né, no seu ateliê? Será que você não conseguiria fazer esse primeiro investimento que a Márcia fez? Porque o primeiro investimento para os panos de prato custou R$73. A gente usou muito retalho, né? Mas o que a gente precisou comprar na loja, que foram os panos de prato e o termocolante, o gasto foi de R$73 e a gente conseguiu fazer 32 panos de prato com esse valor. E aí, vamos lá que a história é boa e a história continua. A gente fez os panos, né? Ela tinha a máquina poderosona dela lá que fazia o caseado na máquina. Eu não tinha máquina, então eu tive que fazer o caseado à mão, né? E tinha que ficar bem feito e perfeito. E ali, né, fazendo aqueles panos de prato, a gente começou. A gente vai vender por quanto? Ah, vamos vender por R$15. De R$15, vamos vender por 18. Mas o pano de prato deu tanto trabalho que a gente falou R$25 e nem um centavo a menos. Gente, R$25 o pano de prato em 2012. Nós estamos em 2020. Então, esse pano hoje, eu nem sei por quanto seria vendido. Seria vendido por uns R$40 por aí, sabe? Mas naquela época, R$25 para um pano de prato era muito. E eu ficava, gente, a gente tem que cobrar esse valor, porque não tem como cobrar menos que isso. Né? A Márcia conseguia fazer mais rápido porque ela tinha máquina para poder casear. Eu ainda levava uma tarde inteira para poder casear aqueles panos e eu tava no seguinte pensamento, tá, eu não vou conseguir, né, colocar todo o salário que eu gostaria aqui no custo desse pano, mas qualquer valor que eu conseguir, né, adquirir nesse primeiro momento, eu vou conseguir comprar as ferramentas que eu preciso. Então eu foquei nisso e vamos embora. Fizemos lá os 32 panos de prato, vendemos 30 panos por R$25 cada um e 2 panos eu dei a bobeira, porque eu estava sozinha na época, eu dei a bobeira de dar desconto para uma cliente insistente. Ela insistiu, mas insistiu, mas insistiu tanto que eu dei o desconto para ela, sabe? Mas na hora que eu dei o desconto, que ela levou 2 panos por R$40, né, pagou R$20 em cada um, na hora que ela saiu, me deu um negócio ruim, sabe? Eu fiquei pensando assim, poxa, eu me senti mal, me senti desvalorizada, eu fiquei pensando, por que eu dei desconto? Eu devia ter sido mais firme. Ela me venceu no cansaço, mas valeu o aprendizado. E fica o aprendizado para você também. Porque se você, no momento que você vende algo, que você dá um desconto, você se sente mal, isso é um aviso, sabe? É como se, tipo assim, poxa, eu não devia ter dado aquele desconto. Porque quando você faz uma venda, você precisa se sentir feliz. Isso sim é uma venda que vale a pena você fazer. E aí que veio aquela questão, é melhor você trocar o cliente do que você abaixar o seu preço. Né? E eu deveria ter falado não para aquela cliente, porque os panos de prato não chegaram nem até o último dia do retiro. Nos primeiros 2 dias já tinha acabado tudo, ou seja, eu conseguiria vender os panos pelo valor normal, né? E aí ficou esse aprendizado, mas vamos que vamos. Vamos para as nossas contas aqui. Gastamos R$73 para comprar os panos de prato e o termocolante, né, e umas meadas que a gente precisava para poder fazer. Eu usei meada para fazer o caseado à mão. A Márcia usou a linha comum que ela já tinha, né, coloridinha. Vendemos 30 panos por R$25, que dá um total de R$750. Vendemos 2 paninhos lá para cliente insistente por R$20 cada um, que dá R$40. E o total da venda foi R$790. Mas o combinado era o quê? Né? Eu fiz 16 panos, a Márcia fez 16. Então, tira o valor do investimento e racha meio a meio que sobrar.
E aí a conta ficou assim, R$ 790 menos R$ 73, né, do investimento inicial. E aí dá 717. E esses 717 nós dividimos por 2, que deu R$ 358,50 para cada uma. Pode parecer pouco, R$ 358,50, mas eu sei, né, o quanto que aquilo ali valeu a pena. Porque além de aprender uma técnica nova, né, do caseado, aprender uma técnica de aplicação, né, os barrados eram maravilhosos. Eu tive a chance de aprender a vender, de aprender a atender o cliente, até mesmo aquela situação chata do desconto, com aquilo ali eu aprendi. Então, além daqueles R$ 358, eu tava tipo assim, caraca, é possível ganhar dinheiro com isso, né? E foi ali que virou a chavinha na minha cabeça. E a grande diferença está no que eu fiz com esse dinheiro depois que eu peguei ele na mão. Mas isso, né, o que eu fiz com o dinheiro, eu vou te contar só na próxima aula, para te deixar bem curiosa para você voltar aqui amanhã. Agora eu vou te contar quais foram as ferramentas que eu usei para fazer esses primeiros panos de prata. Peguei minha listinha aqui para eu não esquecer de nada, tá? Eu usei a máquina de costura que eu já tinha, então se você já tem uma máquina já é, né, um ótimo começo. Porque a gente precisava fazer uma costura reta para o acabamento da barrinha, tesoura, dedal, agulha de mão e meadas. Foi isso o que eu usei para fazer os primeiros panos de prato. E retalhos, né? A gente pode colocar aqui que ia precisar de algumas cores específicas de tecido. E claro, né, além dos retalhos, o tecido do pano de prato que a gente comprou, mais o termocolante. Então foi isso, gente. A máquina, dedal, a agulha de mão, tesoura, os tecidos, tecido do pano de prato, meada, basicamente foi isso que a gente usou para poder fazer esse primeiro dinheiro. Será que você já tem essas coisas aí na sua casa? Porque era isso que a gente precisava para começar, né? Foi isso que eu precisei para começar a fazer dinheiro com a costura criativa. Não precisei ter balancim, não precisei ter uma máquina de corte super, hiper, mega power, não. Foi com isso que eu consegui fazer o primeiro dinheiro com a costura criativa. E às vezes eu fico pensando, quantas vezes a gente não fica esperando alguma coisa nova chegar, sabe? Ah, eu preciso esperar uma máquina nova chegar, eu preciso esperar uma tesoura nova chegar para eu começar. Não, comece onde você está, use o que você tem, faça o que você pode. Essa é uma frase de Arthur Ashe, eu acho que é assim que fala o nome dele, um tenista norte-americano, que eu levo para a vida. Porque é isso, comece onde você está, use o que você tem, faça o que você pode e aí as coisas vão multiplicar, né? O negócio é começar, porque enquanto você não faz nada, nada novo vai acontecer. Mas se você começar, você vai sim conseguir mudar a situação que você está hoje. Se você quiser, é claro. E hoje eu vou te ensinar a fazer um pano de prato muito legal que vai dar para você vender, né? E começar o seu negócio de costura criativa se você quiser. Tá? Eu não sei qual o nicho que você definiu, né? Mas se você está no início aí da sua vida na costura criativa, pode ser que você não tenha definido um nicho, que era o meu caso lá no início, quando eu comecei, né? Então, vamos fazer um pano de prato. Um detalhe importante, eu não posso ensinar o pano de prato que eu fiz quando eu comecei, porque o desenho daquele pano de prato não é meu, né? Ele é protegido por direitos autorais do pessoal do Louco por Pano, então eu não posso ensinar aquele pano ali. Mas eu vou ensinar uma versão, né, descomplicada de um pano de prato que você vai poder depois transformar no que você quiser. Pode virar um pano de copa, né, o desenho que eu vou fazer você pode colocar até ao redor de outras peças se você quiser. Então vamos focar naquilo que a gente pode, né? Mas antes de partir para as costurices, eu quero te dizer por que eu faço o que eu faço hoje. Por que eu parei, né, uma semana da minha vida para disponibilizar esse conteúdo gratuito aqui para você, né? Fora essa semana aqui, eu tive que parar umas semanas antes, né, para poder gravar e editar e preparar tudo para disponibilizar isso para você. Eu faço isso porque eu gostaria de ter tido acesso a essas informações quando eu comecei. Porque pensa bem, eu comecei em 2010 a costurar. Mas eu só fiz a minha primeira venda em 2012, né? Tá certo que foi um período muito bom, porque eu tive a chance de aprimorar a minha costura. Mas em 4, 5 meses depois que eu comecei a costurar, eu já tava com um acabamento legal que eu poderia vender. Mas eu tinha uma trava na minha cabeça e eu achava que eu precisava ter um ateliê super equipado para começar.
né? E como a Márcia Gabler me ajudou a enxergar que eu podia sim começar a vender com o que eu tinha na mão, eu quero fazer isso por outras pessoas que podem estar passando por uma situação parecida, né? Tipo, querem investir no ateliê, querem investir no negócio, mas não tem onde começar, né? Ou já tem algumas coisas em casa e não sabe que pode fazer dinheiro com aquilo ali. Então é por isso que eu estou disponibilizando o meu tempo para poder passar essas informações aqui para você. A Gal também me ajudou muito quando eu comecei na parte da costura, né, nos primeiros momentos ali. Então quando a Márcia me ensinou a costurar aqueles panos específicos, eu já estava um pouco avançada na costura, porque a Gal tinha me ensinado antes. Então eu tive pessoas que me ajudaram lá no meu início. E é por causa disso que eu ajudo outras pessoas também, porque eu sei o quanto que isso é precioso e o quanto é prazeroso, né, fazer parte da história da vida de alguém, sabe? E mesmo a Márcia e a Gal me ajudando, né, naquele meu início, ainda assim eu tive as minhas dificuldades, eu precisei passar pelo meu processo de aprendizado. Eu tive muitos erros e acertos, né? Tive que ir na tentativa e erro. E isso é normal, né? Mesmo que você tenha pessoas aí te ensinando, você vai passar por um processo. E eu quero que você entenda isso, que é normal e que você só vai aprimorar sua costura se você continuar costurando. Mas a minha vida, com certeza, teria sido muito mais fácil se naquela época eu tivesse tido acesso a esse conteúdo que eu tô trazendo aqui pra você. O meu propósito de vida é oferecer para as pessoas criativas as ferramentas que elas precisam para crescer. E isso em várias áreas, né? Seja quem já tem um ateliê, né? Oferecendo as ferramentas para a pessoa conseguir gerenciar a parte administrativa do ateliê, ou seja, para quem está começando e quer aprender uma profissão nova na parte da costura criativa, eu também consigo e amo ensinar essas coisas. Eu sei o quanto que é difícil estar com um orçamento apertado. Eu sei o quanto que é chato não ter dinheiro para comprar alguma coisa que a gente está precisando. O meu negócio de costura criativa começou com uma peça super simples, que é essa peça que eu vou ensinar hoje. Um pano de prato, lá em novembro de 2012. E aí, em 2015, quando veio a crise, né, e o Adriano perdeu os contratos que ele tinha, os contratos na área de consultoria, né, de departamento pessoal, nessa época aí a gente precisou unir forças. Fizemos um trato, né? Se parecesse alguma coisa na área administrativa, como eu era formada também, eu ia ajudar ele. E se aparecesse alguma coisa na área de artesanato, ele iria me ajudar. Por quê? Porque a gente precisava unir forças para continuar pagando as contas, né? Porque as contas chegam. E no meio desse processo aí, né, porque o Adriano entrou junto comigo, ele começou a traçar estratégias para eu conseguir trabalhar, né, de uma forma mais prática, mais rápida, e foi algo muito legal, sabe? Foi algo que nos ajudou a chegar até aqui, né? E hoje eu poder apresentar os meus cursos para as pessoas foi por causa dessa crise que aconteceu em 2015. O que eu quero hoje aqui, eu quero que você saiba que você pode começar um negócio de costura criativa do zero. E ao contrário do que muita gente fala, não é necessário ter trocentas mil ferramentas para começar. Você pode começar como eu comecei, com dedicação, capricho, poucas ferramentas, pouco dinheiro ou nenhum dinheiro, né? Como foi o meu caso, eu não comecei com dinheiro nenhum. E dependendo do caso, você também pode começar com nenhum dinheiro. Vai que você já tem, né, no seu estoque algumas coisas aí que você pode usar, né? Então vamos lá fazer o nosso pano de prato. Um recadinho importante. Só vai receber os moldes quem está inscrito na Semana da Costura Criativa Descomplicada, tá? Então procura o link, procura em algum lugar aqui para você se inscrever. E aí você vai receber o molde por e-mail, ou você pode receber também no grupo do Telegram. Então se você não está recebendo os e-mails, procura o botão do grupo do Telegram e clica para você entrar e ter acesso ao molde, tá bom? Agora vamos lá costurar o nosso pano de prato descomplicado. Ó, eu trouxe aqui as coisinhas que a gente vai usar para fazer esse pano de prato, tá? Se você não tiver fitas igual eu tenho aqui, não tem problema, você pode usar o tecido, né, fazer costura de um lado e do outro. Tem muitas formas de fazer isso aqui. Vocês podem e devem usar a criatividade de vocês, porque aí vocês vão conseguir trazer a identidade de vocês para o produto, tá? Mas vou trazer aqui a sugestão. E nesse pano de prato aqui, eu comprei ele já com bainha, porque fazendo o cálculo do tempo que eu demorava para fazer bainha nele, por mais que ele seja um pouquinho mais caro, sai mais barato comprar ele já com bainha do que eu sentar para fazer a bainha. E eu vou mostrar aqui todos os moldes que estão disponíveis para vocês. Olha só, aqui a gente tem a árvorezinha de Natal,
Na parte de cima da árvore de Natal, você pode colocar um botãozinho de estrela ou você pode fazer um fuxico amarelinho, tá? Para poder colocar aqui, para poder dar um ar, né? Aqui eu coloquei 2 tamanhos de bigode, porque você pode fazer pano de prato para homem que gosta de fazer churrasco, sabe? Eu achei que seria legal usar um tecidinho preto, colocar, né? Enfim, coloquei aí 2 bigodinhos, a pera. Aqui é um pássaro, um gatinho, morango, cupcake, a ideia aqui é a cereja também ser um fuxico, maçã, um quadrado e o coração. Né? O coração, enfim, a gente sabe, vocês podem fazer ele de vários tamanhos também, mas esse quadrado aqui é o que a gente vai usar para fazer o pano que eu vou ensinar para vocês. Aqui eu vou fazer ele num presente, como se fosse um presente, e é só um quadrado, eu acho que vai ser super fácil, né, para você aprender e fazer aí no seu ateliê, para transformar isso aqui em dinheiro. Então aqui, ó, vou usar um tecidinho, aquele quadrado ali, ele tem 9 por 9, tá? Então eu não vou cortar o papel, porque eu já sei o tamanho que ele tem, mas eu tô enviando aí na apostila para você o tamanho direitinho, se você quiser, né, cortar, você vai poder cortar por lá, tá bom? Então eu tô com uma reguinha aqui. E vamos partir agora para a preparação disso. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é preparar a faixa, tá? A faixa ela vai depender do tamanho do pano de prato que você conseguir encontrar. Esse pano de prato aqui tem 45 centímetros, tá? E aqui o ideal seria que a faixa tivesse 2 centímetros a mais de cada lado. A minha, eu tô usando retalho, então ela já tava cortada com essa sobra gigante aqui. Mas se você for cortar, né, se não for usar retalho como eu, você vai medir o seu pano de prato e colocar 2 centímetros a mais de cada lado. Então aqui daria 49. Então o pano de prato tem 45, seria 49 a faixa, né? Aqui essa faixa tá com 12 centímetros. E essa daqui, que vai fazer o detalhe, vai ajudar muito no acabamento, porque vai fazer essa costura ser mais rápida, ela está com 5. Você pode fazer com 4, até com 3,5. Menos de 3,5 eu já acho que fica muito pequenininho. Vou colocar, né, aqui eu já passei a faixa com ferro, ó, né, arrumar bem direitinho. Se você tiver dificuldade, pode usar o alfinete. Eu gosto de sentar na máquina e ir arrumando, porque o tempo que eu vou demorar para colocar o alfinete aqui é o mesmo tempo que eu vou demorar para ir arrumando ele lá na máquina. E aí eu não preciso tirar o alfinete depois, tá? Então eu vou passar essa costura. Aqui eu tô usando o calcador comum. O pontinho tá em 3,5, vou colocar aqui e vou costurar com pezinho de máquina. Se você não sabe o que é pezinho de máquina, vamos lá que eu vou te explicar. Tirei aqui, óbvio que o pezinho vai estar, né, encaixado, mas no momento que você for costurar com a agulha centralizada, você vai colocar o tecido finalizando exatamente onde finaliza o pezinho aqui, ó, dessa forma. Então a agulha sempre vai bater no meio e a distância do meio da agulha até essa pontinha aqui vai ser o pezinho de máquina. Se você tiver dificuldade em fazer costura reta, pode usar um guia de costura, tem vários truquezinhos. Você pode inclusive riscar. Eu dou um retrocesso e vou ajeitando e costurando. Dou retrocesso no final também. Fiz essa costura. Ok, aí eu vou lá no ferro, tá? Vou passar e vou passar com essa beiradinha aqui voltada para baixo. Porque se ela ficar para cima, depois que eu passar a costura aqui, isso aqui na hora que a pessoa lavar vai desfiar. Então ela vai precisar ficar para baixo desse tecido de cá, para poder prender, né? Na hora que eu for passar a costurinha aqui, ó, ele prender e não desfiar quando a pessoa for lavar. Tá vendo? Aqui com 5 centímetros ele ficou larguinho, era isso que eu queria. Se você quiser com 4, ele vai diminuir um pouquinho. Se você fizer com 3,5, ele vai ficar tipo um vivo, assim, bem pequenininho, tá? Então fica a seu critério. Agora eu vou pegar o pano de prato, continuo com o calcador comum, tá? Vou colocar aqui, ó, o tecido da forma que ele vai ficar na frente do pano de prato, ó. A bainha tá aqui, tá virada pra trás, tá? E aí eu vou deixar os 2 centímetrozinhos aqui, 2 dedinhos. E aqui a mesma coisa. Por que que eu tô fazendo isso? Pra gente ter certeza que a gente não vai virar esse negócio pro lado errado. Vou cortar esse excesso aqui.
Ó, aí o que eu vou fazer aqui, ó? Tá certo? Tá todo direitinho? Ok, agora eu vou deitar ele pra frente e virar ele pro fundo. Aí ele vai ficar frente com fundo. É confuso, porque a gente sempre costuma colocar tecido frente com frente. Mas nesse caso aqui é importante a gente colocar frente do tecido com o fundo aqui, ó. Tá vendo? E aí a gente vai deixar a sobra de cada lado aqui. E vamos passar uma costura com o pé de máquina na parte que não tem o viezinho, né? Que não tem o debrum. Eu vou acertando, se quiser alfinetar, fica à vontade. E aí, retrocesso no início e retrocesso no final. Detalhe, aqui, ó, você vai dobrar, tá? Isso vai facilitar o nosso acabamento depois. Então, você vai dobrar o tecidinho aqui e ele tem que ficar rente com essa ponta aqui, ó. Ok? Então, já vou fazer isso e vou passar essa costura. Então, coloco um pouquinho pra trás, dou um retrocesso até o final e agora eu venho. Ó, tá chegando no final, vou fazer o mesmo processo. Vou fazer a dobra aqui, pra dobra ficar, né, rente com o final do pano, tá? Vou até o final e faço o meu retrocesso. Pronto aqui. Essa parte tá pronta. Eu vou lá no ferro pra poder arrumar isso aqui tudo direitinho. Pronto, tô aqui, né, na tábua de passar. Eu não costumo falar do ferro de passar que você precisa ter, porque normalmente toda dona de casa tem um ferro em casa, né? Mas se você não tiver o ferro, você vai precisar do ferro também para começar o seu negócio de costura criativa. Antes que vocês me perguntem, esse tecido aqui que eu uso, eu compro ele como pano de prato, pé de galinha, tá? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer isso aqui primeiro. Tá? Depois eu venho deitando ele aqui por cima. Fiz isso, agora venho aqui, ó, e passo pra ficar rente aqui direitinho. Depois que eu fiz isso, eu viro isso aqui pra frente. Só que eu gosto de fazer, eu acho que ele fica com acabamento melhor, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Dobro, passo ele aqui. E eu gosto de dobrar pra frente, deixando essa beiradinha aqui, esse tecido pra trás. Porque quando a gente dobra assim, ó, aqui fica um volume muito grande, fica ruim pra máquina passar. E não é toda máquina que é forte o suficiente, vai ficar fazendo um barulhão. Então eu faço isso aqui, ó, tá vendo? Não tem problema. Deixo o pano de prato retinho aqui e deixo essa beiradinha no avesso do pano de prato, que eu acho que fica interessante. Por isso que essa faixinha aqui eu cortei com 12. E ela dá um acabamento mais limpo aqui nesse final. Não vai ficar volume aqui, tá? Então aí eu vou passar agora pra frente, né? Chamando dinheiro aqui, ó. E acertando. E essas beiradas aqui, eu dobro ela pra dentro aqui, ó. Dobro assim de quina mesmo, que aí vai ficar as pontinhas tudo escondidinha e vai facilitar também na hora que eu for passar a costurinha aqui. Então, vou dobrar essa daqui e vou dobrar a de cá. O pano de prato só com essa faixinha aqui você já pode vender, tá? E aí a gente vai depois colocar o nosso presentinho aqui pra fazer, pra ficar bonitinho. Então vamos voltar lá pra máquina pra gente passar essa costurinha aqui ao redor. Nesse momento aqui eu gosto de alfinetar, porque é um momento que a gente precisa de precisão mesmo. Ó, a parte do avesso fica assim, a parte da frente tá tudo alfinetadinho e eu coloco, vou aproveitar pra colocar aqui a minha etiquetinha. Coloco ela aqui do lado, ó. E aí, você pode colocar a sua etiqueta também, se você já tiver. E vamos começar. Eu vou começar por essa lateral aqui. Não começo no canto, tá? Porque a gente vai precisar dar retrocesso no final. Então, eu começo um pouquinho depois aqui, ó. Tá vendo? A agulha tá batendo mais ou menos aqui, ó. Não começo de cima, não. E aí, deixa eu trocar esse calcador. Porque esse calcador aqui é o calcador comum. Eu gosto de usar o calcador de zíper. Dá pra usar o calcador comum também, tá?
Dá pra usar o de margem, dá pra usar vários tipos de calcadores. Mas eu gosto do calcador de zíper porque ele já vai ficar na pontinha e vai facilitar o processo pra mim. Então, pontinho de 3,5, né, tamanho do ponto 3,5. E a gente vai aqui, ó, costurar ao redor. Chegou na quina, deixa a agulha presa, gira. Às vezes aqui nessa beirada ele dá uma enganchadinha, você precisa dar pontinho por pontinho para ajudar. Peguei no início, dou um retrocesso aqui e pronto, a costura aqui tá feita. Tô usando a linha branca, tá? Você pode usar a linha de cima da cor do tecido de cima e a linha de baixo branca. Eu gosto de usar branco em tudo e é bom também porque vocês conseguem enxergar. Então aqui, ó, já vou cortar esses excessos de linha, conferir se tá tudo certinho. Aqui, ó, tudo certo. E aqui também tá tudo certo. Então aqui o pano já tá com acabamento que serviria para vender se você quisesse, né? Uma barrinha simples, mas muito bonitinha, muito delicada, arrumada, né? Delicada porque o pano é delicado, né? Se você colocar um outro pano vai ficar mais vivo, alegre, enfim. E aí vamos para o nosso presente. Aqui eu tô com uma manta R1, que também era um retalho, ó, ela nem tá cortada direitinho, ela tem uns 12 centímetros. E aqui eu vou dobrar esse trem aqui, o trem. Lembrei da minha mãe, agora que minha mãe é mineira, de vez em quando sai trem nas minhas falas também, gente, ó. Então eu vou colocar aqui o tecidinho frente com frente, ele é retalho também, tá? Mas aí, assim, o ideal seria que fosse 11 por 11, porque se a gente perder um centímetro de cada lado, vai ficar tudo bem. Eu sei que essa reguinha aqui tem 11 centímetros, então eu vou cortar do tamanho da régua os dois tecidos e a manta, tá? Porque vai facilitar pra mim. Eu vou fazer um piquezinho aqui no tecido, tanto de um lado como do outro, pra gente centralizar essa fitinha, pra ficar com cara de presente mesmo. Pique aqui dos dois lados, coloca aqui pique com pique e dá pique aqui. Pronto, tá certinho? Ok. Agora eu vou vir. Essa daqui, né, a parte que está com o pique vai ser a parte de fora, tá? Então, se esse tecidinho aqui, você quiser poupar o seu tecido estampado e usar um tecidinho branco, usar um outro tecido, você pode, não tem problema. E aí a gente faz o seguinte, ó, a gente vai pegar aqui nossa fita, nós vamos aqui, ó, colocar aqui, centralizar, vou cortar duas dessa daqui, então vão ser 2 pedacinhos de fita de 11 centímetros cada um, essa fita tem 2 centímetros de largura, então eu vou colocar aqui, centralizado, e eu vou colocar aqui, pegando bem na pontinha para esse bichinho não ficar marcando. E o de cá. Pronto, agora eu vou pegar a fita fininha e vou fazer o mesmo processo. Essa daqui já é uma fita de gorgurão, você pode usar de cetim também. Acho que ela tem menos de 1 centímetro, ó, deve ter uns 7 milímetros, alguma coisa assim. Vou colocar ela aqui por cima, passar ela por baixo só para ela acompanhar bem aqui, para ficar bem original. E do lado de cá. E agora, eu vou na máquina prender essa fitinha aqui, tá? Então, eu vou prender aqui, ó, com costura aqui, 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 aqui. Agora, eu vou aqui, ó, pro presente. Vou trocar o calcador, colocar um de zíper, porque a ideia é bater a costura na pontinha e ele né, se eu colocar o tecido aqui, ó, ele vai ficar bem na pontinha, é isso que eu quero. E mesma coisa, pontinho de 3,5. E aqui eu já prendo junto com a manta, tá? É importante esse processo. Então, vou passar uma costura aqui na beiradinha. Passei a costura em tudo. Vou tirar esse excesso aqui de fita. E a gente vai com cuidado, tá? Porque aqui tem manta acrílica também. E ela pode queimar. A gente vai com cuidado passar aqui um foguinho nessas pontas dessa fita para ela não ficar desfiando depois, né, e na hora de lavar o tecido ela sumir, né? Então, vem aqui com cuidadinho e passa um foguinho na ponta da fita.
Isso vai evitar dela, na hora que a pessoa lavar, dela desfiar e soltar. Se você não faz esse processo, aí ela pode soltar e fica chato, né? Pro cliente. Agora, com o processo da fita pronto, eu vou trocar o calcador de novo pro calcador comum. E aqui é o seguinte, ó. Esse tecidinho aqui, eu vou colocar um X aqui, porque é ele que eu vou cortar, tá? Você pode fazer isso também, porque o de cá a gente não pode cortar. Ele já tá com a manta, então, tipo, eu não vou correr o risco de cortar ele, porque ele tá com a manta, eu sei qual é o tecido certinho. Daqui a pouco você vai entender o que eu tô falando, tá? Mas se você estiver usando o mesmo tecido e não estiver usando manta, se você não quiser usar manta, marque qual é o tecido que você vai cortar para poder desvirar essa peça. E é esse daqui. Então, faz esse processo aí que vai facilitar para você depois, principalmente se você não estiver usando a manta, tá? Agora, eu vou passar aqui uma costura ao redor da peça toda, e eu gosto muito de fazer um detalhe aqui. Eu gosto de dar o retrocesso onde as linhas se encontram. Então eu coloco aqui o tecido, ó, um pouquinho depois, não coloco ele exatamente na pontinha, aí eu dou um retrocesso até ele ir pra ponta, e aí sim eu começo a costurar. Isso evita do tecido embolar, e é muito legal, tá? E aí cheguei aqui no final, ok. E aí eu vou fazer o quê? Vou dar um retrocesso aqui do mesmo jeito, ó. E aí reforço esse retrocesso onde as linhas se encontram, que eu nem preciso ir até o final, só até onde a linha tá já vale. Pronto, fiz o retrocesso, vou até o final. Aí saio, nem dei retrocesso nesse, porque aqui eu vou dar retrocesso de novo onde as linhas se encontram, ó. E venho, ó, tá vendo que nem cortando a linha eu estou. Só dou uma puxadinha. Dou aqui o retrocesso onde as linhas se encontram. E aqui no final também. Dou o retrocesso onde as linhas se encontram. Pronto. Ele vai ficar assim. E aí, para os cantinhos ficarem bonitinhos, eu vou fazer isso aqui, ó. Dar uma afinadinha nesses cantinhos. Se você estiver usando o desenho que eu mandei, essas pontinhas aqui vão ser arredondadas. Que facilita também se você não quiser fazer esse processo. Você só vai dar uma cortadinha depois. Ó, ficou assim. Agora eu vou fazer o que aqui? Com cuidado. Vou puxar esse tecido. E eu preciso ter certeza que ele está sozinho. Não pode vir a fita junto aqui. E aí eu vou fazer esse cortezinho aqui. Um cortezinho em X aqui, ó. Não precisa nem seguir o X igual eu fiz, não. Mas a gente precisa desse corte para poder desvirar essa peça. Fica tranquila que esse corte depois vai ficar escondido e não vai dar problema não. Ó, vendo? Como eu tinha certeza que puxando com os dedos, eu tinha certeza que o tecido tava sozinho, eu fiz o corte e agora eu vou desvirar. Desvirei, vou colocar a caneta aqui, ó, com tampa mesmo, tá? Só pra dar uma ajeitada nesses cantinhos. Pode usar o cabinho de um pincel, alguma coisa que você queira. Mas aqui a base do nosso presente, ela já tá pronta. Se você quiser, você pode passar uma costurinha aqui pra fechar. Não vejo necessidade, tá? Olha só como é que tá ficando legal. E agora a gente vai aplicar o nosso presentinho aqui. E aí, o que que eu faço? Eu dobro ele aqui no meio, né? Dobro aqui, ó. Acerto essa lateral. Então, tá dobradinho, tá direitinho? Marco aqui. Você pode marcar com a tesoura, pode marcar com ferro, pode marcar com alfinete. Eu vou só dar uma reforçada aqui com a tesoura, né? Só pressionando assim mesmo, só para deixar marcado. Aí abri, ó, tá com a marcação aqui pra mim. E eu vou colocar o presentinho centralizado aqui. E aí, decisão sua, você pode colocar ele bem aqui embaixo, como se estivesse em cima de uma mesa. Você pode colocar ele mais pra cima, pode colocar ele, né, inclinadinho para um lado, inclinadinho para o outro. Você decide. E aqui, ó, coloquei, vou passar uma costura prendendo ele aqui com a máquina, com o calcador de zíper. Normal. Mesma coisa, né, que eu fiz com um, eu vou fazer com outro. Eu vou colocar o retrocesso aqui em cima, porque eu vou colocar um laço aqui em cima daqui a pouco. E eu quero que esse retrocesso fique escondidinho, né? Então, vou passar essa costurinha.
cheguei no final do retrocesso. Então, nosso presentinho está aplicado. Esse processo aqui você pode fazer, né, com todos os moldes que eu tô disponibilizando. Então, pode fazer com as frutinhas, né, fazer aquele corte igual eu ensinei para desvirar a peça. E isso, o que acontece com isso? Você economiza tempo, né, porque você não vai precisar fazer caseado nisso aqui. Se não quiser colocar coisa fofinha para ele ficar mais plano, mais chapadinho, pode também. E a ideia é que você vai utilizar retalho, vai fazer muita coisa legal. Vou fazer o lacinho agora pra gente poder colocar aqui. Gente, esse laço você pode fazer do jeito que você quiser, né? Use a sua criatividade. Pra você ter ideia de quantos, né, centímetros você vai usar de cada um, ó, o gorgurão de 1 centímetro de largura, eu tô usando 30 centímetros, tá? Essa daqui, vou usar 35. Deixa eu botar aqui, ó, 30 mais 5. Pronto, vou usar 35. E a que tem menos de 1 centímetro, vou usar só para amarrar, mas deve dar uns 12, 15 centímetros no máximo. E ali, seguinte, pego aqui, acho o meio, abro, vou dobrar. Dobra pra cá, dobra pra cá. Um laço, gente, um laço normal. A única coisa que eu gosto é de essa ponta passar um pouquinho de cada lado aqui. Passou? Vou prender aqui com o alfinete, vou botar o alfinete no meio, porque aí se puxar algum fio, alguma coisa, esse meio vai ficar escondido depois. Fazer a mesma coisa com essa, ó. Acho aqui o meio, abro, joga aqui para um lado e joga aqui para o outro. É isso aqui que eu quero. Pode regular, pode mudar, faz o que você preferir. E eu vou pegar essa daqui e vou amarrar aqui. E aí não tem problema ela ficar... segura bem aqui, depois se você precisar você vai conseguir arrumar. Vou dar um nó, e aí eu corto esse excesso aqui, e vou cortar aqui. Como que eu corto? Eu gosto de cortar nessa direção aqui, ó. Então eu pego essa ponta aqui, corto pra cima, por isso que eu deixo ela ultrapassando, tá vendo? E aqui a mesma coisa, ó. Pego a ponta de cá e corto assim. Pode cortar daquele jeito de lacinho de festa junina, tá? Não tem problema não. Mas aí eu vou seguir o mesmo padrão nesse e no de cá. E aí vou ajeitar esse laço. Sou especialista em laço não, tá, gente? Só pra vocês, só tô dando ideia aqui pra vocês. Ah, pra você tá bom, pra você tá grande, tá pequeno? Faz da forma que você achar legal, que você achar bonito. Aqui chegou mais ou menos do tamanho que eu quero, do padrão que eu quero. Deixa eu puxar mais um pouquinho essa buchinha aqui. Pronto, foi. Que eu consigo cortar. Tá vendo que ficou torto aqui? Não ficou legal, não. Vou cortar um pouquinho pra acertar. E tem que ser uma tesoura molada, né? Precisava ser uma tesoura grande também, mas não vou levantar, não. E, ó, eu vou queimar as pontinhas agora com bastante cuidado aqui no foguinho azul, na parte de baixo do fogo. Que a parte vermelha do fogo, ela é mais intensa, né? Venho aqui na parte de baixo do fogo, ó, e passo nas beiradinhas, inclusive na beiradinha dessa pituquinha aqui, ó. Pronto, passei tudo, passou tudo. E agora o que você faz? Você vai levantar essa beiradinha aqui, encaixa aqui seu laço onde você quer, ó, aqui que eu quero ele. Vou levantar esse pezinho aqui, jogar ele pro lado e vou passar uma costura aqui, tá? Vou trocar, vou colocar o calcador comum. Pode usar o de zíper também, mas é porque ele aqui vai me dar uma segurança maior. E vou aos pouquinhos aqui. No final, volto com retrocesso. Normal, ele dá umas enganchadinhas, tá? Mas aí vai aos pouquinhos, porque a ideia é só prender esse laço aqui. Depois que você prende, você não tem mais como regular ele, né? Então, faz isso quando você tiver certeza que tá tudo certo. Ó, pronto, jogo ele pra cá. Agora eu venho aqui e faço o processo aqui do outro lado. Nesse daqui eu vou ter que levantar
essa abinha aqui, ó, em vez de levantar a perninha, tá? Então, levanta essa abinha e passa a costura aqui. E é legal ela também pegar nessa pontinha aqui de trás, porque aí vai ficar tudo preso. Então, ó, levantei e vou passar a costurinha aqui. Cheguei no final, já tô dando retrocesso. Agora eu vou dar isso aqui, ó, já tá preso. Vou na parte de trás e vou tirar os excessos. Tá vendo aqui como é que ficou? Olha só, que lindinho! Eu amei esse paninho. E igual eu falei com você, use a sua criatividade, né? Se quiser fazer, colocar um laço já pronto, colocar um fuxiquinho. Mas aqui a gente usou retalhos, usou fita, né? Você pode usar só tecido se você quiser. Tá bem bonito, bem apresentado. Então aqui, ó, acabamento atrás, como é que ficou, tá vendo? Aí dá uma olhada, tira todas as linhas, né? Passa o pano se precisar. E eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço pra embalar esse pano. Eu tenho esses saquinhos aqui, ó. Era assim que eu apresentava desde o início. Porque ele vai mostrar o desenho que eu quero mostrar e ao mesmo tempo vai proteger o pano contra a poeira. Então eu pegava a minha essência, dou uma borrifadinha aqui, como ela é a base de álcool, eu já posso ensacolar. Se a sua essência tiver água, você precisa esperar secar, tá? Como a minha base de álcool, não preciso. E o que eu faço aqui, ó? Eu preciso ver o tamanho dessa sacolinha aqui. Então, até aqui. Eu vou ter que dobrar esse pano aqui, ó, pra ele caber dentro da sacolinha e mostrar o presentinho. Dobro pra cá. Aí eu venho, dobro essa parte aqui pra cima. Se o seu desenho for maior, né, e você precisar, você pode dobrar aqui também, ó. Não tem problema não, tá? Mas eu quero que apareça a barrinha inteira e que apareça o presentinho. E aí venho para um lado e para o outro. Faço dessa forma, coloco ele aqui. E selo o meu plástico. E aí imagina ter 10, 12 desse para a pessoa escolher, né? Fica muito legal, com presentinhos, com barrinhas de cores diferentes. Dá para fazer muita coisa legal, né? E dá para começar assim com pano de prato, tá? Porque é um baixo investimento e, enfim, né? Toda dona de casa precisa e se for bonitinho, arrumadinho assim, acho que agrada muito mais. Eu espero que você tenha gostado do pano de prato descomplicado que eu criei especialmente para essa semana. Te espero aqui na próxima aula para você saber o que foi que eu fiz de diferente, né, com aquele dinheiro que eu recebi da minha primeira venda e que vai te dar um norte do que você pode fazer também para o seu ateliê crescer. Se você fizer essa peça, me marca lá no Instagram, no @FabielleBacelarCosturar, tá? Porque esse é o meu Instagram de costura criativa e eu acho que vai ser bem legal poder repostar tudo que vocês estão fazendo aqui durante essa semana. Recadinho importante, os vídeos da Semana da Costura Criativa Descomplicada só vão ficar no ar até domingo, então aproveita para fazer essas peças, né? Aproveita para poder se inscrever se você ainda não se inscreveu, para você ter acesso aos moldes gratuitos. Tá bom? Então tem link, eu acho que tá aqui embaixo, em cima, procura, tem link para você se inscrever e tem também o link do Telegram, né? Se você não estiver recebendo os e-mails, vai lá no Telegram que o molde vai estar lá disponível para você. Você pode me achar no Facebook, no YouTube, no Instagram com o nome Fabielle Bacelar Costurar. Pode me marcar em tudo quanto é lugar, que eu amo ver as coisas que você tá fazendo aí do outro lado. Muito obrigada por estar participando da Semana da Costura Criativa Descomplicada e eu te espero no próximo vídeo.